Meus queridos irmãos, de perto e de longe, irmãos que eu conheço e que eu não conheço, mas estamos unidos no amor de Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, nós fazemos uma pausa do tempo comum da nossa liturgia para celebrar neste terceiro domingo de agosto, mês vocacional, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Na verdade, o dia da Assunção, desde lá do século IV, século V da nossa era, se celebra no dia 15 de agosto. Mas no Brasil, foi transferida esta festa para o domingo seguinte, ao dia 15 de agosto, portanto, no dia de hoje. Afinal de contas, meus irmãos, o que significa Assunção de Maria ao céu? Esta festa é celebrada no dia 15 de agosto com muitos nomes. Por exemplo, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Abadia, e assim tantos outros títulos, Nossa Senhora da Ponte, tantos outros títulos que Nossa Senhora foi recebendo do povo cristão ao longo da história da igreja. O dogma, ou melhor, esta verdade da Assunção de Nossa Senhora foi intuída desde os primórdios da igreja, como eu já disse. Assunção. Primeiro eu tenho que explicar para vocês duas palavras parecidíssimas, mas que têm um significado muito diferente. Ascensão e Assunção. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos da sua ascensão aos céus. Aliás, nós celebramos uma grande solenidade, 40 dias depois da Páscoa, a ascensão de Jesus aos céus. Quer dizer, Jesus subiu aos céus, como nós rezamos no credo, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é isso? Jesus foi ascendido ao céu, a ascensão do Senhor. Quando nós falamos de Maria, nós dizemos Assunção de Maria. O que significa? Que ela não subiu ao céu, ela foi levada aos céus. Porque Maria não é deusa. Como criatura, ela, pela graça de Deus, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. A Assunção de Maria significa a sua ressurreição. A ressurreição. Nós rezamos também no credo, creio na ressurreição da carne, não é assim? Creio na ressurreição da carne. O que significa? Que nós, um dia vamos ressuscitar. O nosso corpo vai ressuscitar. Não exatamente como nós somos,
São Paulo disse: semeado um corpo corruptível, nos é dado um corpo incorruptível. Quer dizer, nós receberemos naquele dia, no final, na segunda vinda de Cristo, nós receberemos este nosso corpo transformado. Como os anjos, disse Jesus, para participar plenamente da glória do céu. Aquilo que vai acontecer conosco lá, já aconteceu com Maria Santíssima. Por quê? Por quê? Primeira coisa, que Maria foi já concebida sem o pecado. Porque ela tinha sido escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Verbo de Deus encarnado. Maria, que traria para nós o Salvador, ela foi preservada do pecado original, com o qual todos nascemos. Por isso que nós dizemos a Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem a mácula, sem o pecado. Meus irmãos, mas Maria não só foi concebida sem o pecado, ela viveu sem o pecado. Por isso que Maria é chamada a nova Eva. Eva também, Adão e Eva, foram criados sem pecado. Não é verdade? Das mãos de Deus não pode sair o pecado, a imperfeição. Deus criou o homem e a mulher sem o pecado. Mas deu a Adão e Eva liberdade. Deus não tira a liberdade de ninguém. Deus não tira a nossa liberdade. E Adão e Eva usou a sua liberdade para o pecado. Usou a sua liberdade para se fechar a Deus e abrir-se ao maligno, ao diabo, à serpente. Por isso o pecado entrou no mundo. Maria Santíssima, porém, que foi concebida sem pecado, ela nunca pecou. Mas a gente poderia dizer, mas também ela não podia pecar, porque ela não tinha nasceu sem pecado? Não, não é isso. Porque Deus deu a Maria também a liberdade. Deus, ao conceder a graça de Maria nascer sem pecado, não significa que Deus tirou a liberdade de Maria. Não. Ela era plenamente livre, como nós somos livres. Só que Maria foi fiel. Ela não usou a sua liberdade para o pecado. E é uma pergunta que pode fazer, mas será que Maria foi tentada? Bom, se alguém tem dúvidas, não entendeu nada. Se o próprio Cristo, o Filho de Deus, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, foi tentado. E como que Jesus foi tentado? Se ele foi tentado, a sua mãe também foi. E a gente pode imaginar quantas tentações
a tentação de dizer não ao anjo, nos momentos difíceis de abandonar tudo, a tentação de duvidar, onde está meu Deus que não cuida, meu filho morrendo desta maneira. Claro que Maria foi tentada, mas ela perseverou na graça de Deus, perseverou na sua fidelidade a Deus. O que é a santidade? Santidade é exatamente isto: perseverar na graça de Deus, não se deixar levar pelo mal. Maria, ela foi fiel. Maria não viveu num mundo diferente do nosso, não. Não. Maria viveu num mundo cheio de pecados, de miséria, como nós estamos, onde crescia o joio e o trigo. Maria não viveu no meio de perfeitos, de gente perfeitas, mas ela nunca se afastou de Deus. Vocês imaginam como que nós precisamos estar atentos, e Nossa Senhora nos ensina isto. Por exemplo, um funcionário público hoje, que vive no meio de tanta corrupção, se manter na graça de Deus, tem que lutar, e a ser às vezes ridicularizado pelos outros. Só você é diferente, todo mundo faz isso, não é assim? Todo mundo rouba, todo mundo é desonesto, você é bobo, você é idiota. Maria, ela não se deixou levar pelos outros. Ela sempre pediu a nosso Senhor a graça para não virar as costas para Deus. A vida de Nossa Senhora foi uma luta constante. O inimigo com certeza queria Nossa Senhora do projeto de Deus, mas ela perseverou. E para que a gente possa também perseverar como Nossa Senhora, nós temos hoje os elementos necessários. Quais são os elementos que nós temos? A oração. Nossa Senhora era mulher da oração. Estava sempre unida a Deus. Como diz o Evangelho de São Lucas, ela ouvia tudo e guardava, meditando no seu coração. A mulher da contemplação, da oração, da união com Deus. E hoje nós temos algo que Nossa Senhora não teve, que são os sacramentos. Nossa Senhora não teve só no final da sua vida, só depois da morte de Cristo. Ela tinha a palavra de Deus, ela rezava com a palavra de Deus, mas não tinha a riqueza que nós temos hoje dos sacramentos. O sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia. Nós temos esta riqueza imensa para nos preservar do pecado, para buscar a força para vencer o
pecado. E nós temos a comunidade. Por isso que nós precisamos da comunidade, precisamos da igreja, precisamos nos reunir para fortalecer a nossa fé. É por isso que o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, não deixa de participar da missa todos os domingos. Pelo menos, nós temos muitos que participam da missa diariamente. Porque a Santa Missa nos ajuda a vencer o pecado. Conta-se que, eu li isto não faz muitos, ainda era estudante, saiu no jornal católico, que, não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, tinha um jovem que todos os dias estava naquela missa que celebrava naquela paróquia, bem cedinho, bem cedinho. Tinha aquela missa 6h, 6h30 da manhã, a Santa Missa. E aquele jovem estava lá, o padre percebia que o jovem chegava às vezes um pouquinho atrasado, mas estava na missa, participava piedosamente, recebia comunhão. Como durante a semana são poucas pessoas, e aquele sujeito não era conhecido o padre, depois de um certo tempo, resolveu conversar com aquele rapaz. Ele falou: moço, eu estou vendo que você vem à missa faz tempo, todo dia. Quem é você? De onde você é? Você não é daqui, não é? Ele falou: não, padre, eu sou do interior, eu vim trabalhar aqui em São Paulo. E eu não achei serviço, procurei serviço por todo lado. E o único lugar que eu encontrei serviço foi numa boate. Lugar do pecado. Foi ali. E eu trabalho numa boate, trabalho a noite inteira numa boate. E como eu não quero cair no pecado, eu venho à missa para pedir a nosso Senhor a força de não me contaminar. Veja aí, meus irmãos, a força da Eucaristia, a força da oração. Nossa Senhora é a mulher eucarística, porque ela trouxe Jesus no seu ventre. É o primeiro sacrário vivo. E a Eucaristia na comunidade. Por isso que nós, católicos, eu não entendo um católico que não vai à missa todos os domingos. Não é católico, é católico de Araque. É de Araque. Estão dispensados da missa de domingo 3 categorias de pessoas. Os doentes, idosos, né, que não consegue andar. Aqueles que estão cuidando do doente, porque não pode deixar o doente sozinho, claro. E os que estão na cadeia. Esses que estão dispensados da missa. Que não pode sair, estão sem a liberdade de ir e vir. Tirando disto, ninguém está dispensado. Eu moro longe. Mas o que é morar longe hoje? Todo mundo tem carro, todo mundo tem cavalo, todo mundo tem moto, todo mundo tem meio de ir. Todo mundo vai na rua para fazer compra, vai no banco para tirar aposentadoria, vai no consultar. Se tem perna para fazer essas coisas, por que não tem perna para ir à missa? É porque não quer. É porque não quer. Meus irmãos, Nossa Senhora, terminados seus dias na terra, depois de passar por todas as vicissitudes desta vida, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Papa Pio XII, em 1950, há exatamente
70 anos atrás, ele proclamava o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ele dizia: terminados seus dias na terra, a Imaculada Virgem Maria a Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora, que viveu sem pecado, foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Olha que bonito. Então veja bem, meus irmãos, lá, quando Maria foi concebida sem pecado, ela recebeu de Deus a graça. A graça. E agora, elevada ao céu, Maria devolve para Deus a graça. Mas não devolve a graça do jeito que ela recebeu. Não. Ela devolve esta graça multiplicada. Assim como os talentos que Jesus fala no Evangelho, uma pessoa recebeu 5 talentos, 10 ou 1, e disse naquele dia: Senhor, aqui estão os dons, os talentos que o Senhor me deu, porque eu trabalhei e eu lucrei tantos outros. E Deus vai dizer: entra para a alegria do seu Senhor, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, você vai receber muito mais. Maria multiplicou os talentos, a graça de Deus na sua vida. Ela não enterrou o dom e foi devolver: aqui está, Senhor, aquilo que o Senhor me deu. Não, ela trabalhou na sua vida os dons, e agora ela devolve para Deus muito mais do que ela recebera. Isto que significa a assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria, agora junto de Deus, ressuscitada. Mas, meus irmãos, eu sei que tem muitos evangélicos que me ouvem neste momento. Eles não entendem e perguntam: mas onde que está na Bíblia que Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma? Se não está na Bíblia, não é verdade? Bom, é só saber ler a Bíblia. Só saber ler a Bíblia. Que ela foi concebida sem pecado está muito claro. Quando o anjo a cumprimenta, ave cheia de graça, quer dizer, sem pecado, né? Cheia de graça, cheia da graça de Deus, onde não há espaço para o pecado. E Maria foi elevada ao céu, como está na segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz que Cristo ressuscitou como primícia, como primeiro. E depois, por ocasião da sua vinda, os que pertencem a Cristo. E quem pertenceu mais a Cristo do que Nossa Senhora? Quem foi mais de Cristo do que Maria Santíssima? Toda de Deus, toda, desde aquele momento do anúncio do anjo até a cruz. Maria esteve junto de Cristo como discípula, mãe e discípula. Maria é aquela que mais pertenceu a Cristo. Por isso ela está glorificada no céu. Aquilo que já aconteceu com Maria, acontecerá com toda a humanidade. Então hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, meus irmãos, não para lembrar mais um dogma da nossa fé católica. Não. Nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora para perceber que em Nossa Senhora nós temos um modelo a ser seguido.
que nós podemos sim nos espelhar em Maria Santíssima, que nós podemos sim olhar para esta mulher, aquela jovenzinha simples, semi-analfabeta, que foi fiel à graça de Deus. É possível ser santo? Claro que nós não seremos nunca santos como Maria. Por isso nós a chamamos de a Santíssima Virgem Maria, no superlativo. A Santíssima Virgem Maria. Mas a nossa vocação é a santidade. Todos somos chamados à santidade. Ninguém é chamado neste mundo a ser isso, aquilo, a ser um político importante, a ser um empresário bem-sucedido, tudo isso vai ficar aqui. No dia da nossa morte, não vai importar se nós moramos numa casa bonita, numa mansão, se gastamos tanto para construir, se tínhamos carro do ano, carros importados, se tínhamos isto, aquilo outro, se fomos aplaudidos neste mundo, tudo isto fica por aí, porque tudo isto diante da nossa morte é nada. O que vamos levar é se fomos fiéis a nosso Senhor, se nós amamos de verdade a Deus sobre todas as coisas e amamos o irmão como a nós mesmos, ou se não fizemos isto. É isso que vai contar. Nossa Senhora nunca buscou as glórias deste mundo. Enquanto ela estava neste mundo, era apenas uma senhora como tantas outras. Nada de extraordinário. Em nenhum momento da vida de Nossa Senhora, mesmo depois da ressurreição de Cristo, que Nossa Senhora ainda vivia um bom tempo. Não vamos pensar que Maria, quando entrava na igreja, não é? Estava lá o apóstolo São João celebrando a missa, ou pregando, Maria entrava, todo mundo olhava, oh, é a mãe do Senhor, oh, palma. Nós fazemos isso na missa, né? Ficamos batendo palma para tudo que é bobagem, né? Ah, palma para isso, palma para aquilo, Não, Nossa Senhora nunca foi aplaudida neste mundo, com certeza. É a mulher do silêncio. Mas ela disse, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso aconteceu após a sua assunção aos céus. Por isso que hoje nós olhamos para Nossa Senhora e a proclamamos bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Todas as gerações proclamam e proclamarão Maria bem-aventurada, porque antes de chegar na glória, ela foi a serva do Senhor. Ela foi humilde como seu filho. Ela ocupou o último lugar. E hoje, Nossa Senhora está junto de Deus. Modelo de mãe, modelo de discípulo de Jesus para todos nós. Que Nossa Senhora interceda por nós hoje e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.